Olá pessoal, professor Alain Matos aqui para mais uma aula de matemática. Essa é a nossa 7ª aula de geometria espacial e hoje nós vamos falar de tronco de pirâmide. O que vem a ser o tronco de pirâmide? É a mesma ideia que nós tivemos lá de tronco de cone. Você imagina ter uma pirâmide de vértice V e bases vértice ABCD quadrada, e nós vamos fazer um corte e retirar essa pirâmide menor que está em verde. Retirando essa pirâmide menor, nós teremos essa região que está em verde na parte inferior, tá? É essa figura que nós chamamos de tronco de pirâmide, tá certo? Então, com isso nós vamos trabalhar o que nós chamamos de razão de semelhança, da mesma ideia lá que nós tivemos de razão de semelhança no tronco de cone, tá? O que vem a ser essa razão de semelhança? Então, nós temos uma pirâmide de base quadrada, que nós temos a área da base maior e a área da base menor da pirâmide que vai ser retirada. Então, a razão de semelhança, nós temos que a razão entre as alturas é igual à razão entre os lados da base da pirâmide maior e da base da pirâmide menor. Isso é igual a uma constante que nós vamos chamar de K. Então, relacionando-se essa razão de semelhança com a área, então nós temos o que? A razão entre a área da base maior e a área da base menor é igual a razão de semelhança ao quadrado. Dependendo da questão, ou você vai usar a altura da pirâmide maior e a altura da pirâmide menor, ou os lados da base da pirâmide maior com o lado da base da pirâmide menor. Isso sempre ao quadrado, porque nós vamos trabalhar área. E se formos trabalhar volume, então será a razão de semelhança ao cubo. Então, a razão entre os volumes, o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor, é igual à razão de semelhança ao cubo. Então, se você utilizar as alturas, então fica a razão entre a altura da pirâmide maior e a altura da pirâmide menor elevado ao cubo. Da mesma forma, se você trabalhar os lados. Então, nós temos essas razões aí para utilizar no tronco de pirâmide. Bem, no próximo slide nós vamos trabalhar o volume do tronco de uma pirâmide. Bem, para você calcular o volume do tronco de uma pirâmide, tem duas situações. Ou você pode fazer a subtração entre o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Então, você terá o volume do tronco, tá? Mas se você já quiser utilizar uma fórmula direta, então você pode utilizar da seguinte maneira: você tem a área da base maior, você tem a área da base menor, você tem a altura do tronco da pirâmide. Então você pode utilizar usando a fórmula direta. A altura sobre 3 vezes a área da base maior mais a raiz quadrada do produto entre a área da base maior e a área da base menor, mais a área da base menor, tá certo? Então, essa é a fórmula direta do volume do tronco de uma pirâmide. Mas, volto a falar, se você, dependendo da questão, der para fazer a diferença entre os volumes das duas pirâmides, tanto da maior quanto da menor, o que sobra é o volume do tronco da pirâmide,
tá? Ou então você usa a fórmula direta, vai depender de cada questão. Bem, vamos resolver um exemplo aqui. Exemplo 1. A base quadrada de uma pirâmide tem 144 metros quadrados de área. A 4 metros do vértice traça-se um plano paralelo à base e a seção assim feita tem 64 metros quadrados de área. Qual a altura da pirâmide? Bem, o que nós temos nessa questão aqui? Nós temos uma pirâmide de base quadrada e vai ser feito um corte a 4 metros do vértice. Então, eu tenho esse corte a 4 metros do vértice e a questão quer que você calcule a altura da pirâmide maior. Então, nós vamos usar a razão de semelhança envolvendo as áreas, porque nós temos a área da base da pirâmide maior e temos a área da base da pirâmide menor. Então, a razão entre as áreas é igual a constante ao quadrado, só que nessa constante nós vamos usar as alturas, porque nós temos as alturas. A área da base maior, 144, a área da base menor, 64, a altura da pirâmide menor é 4. Então, substituindo os valores aí. Bem, como tem o expoente 2, nós podemos o quê? Tirar a raiz quadrada de ambos os membros. Tirando a raiz quadrada de ambos os membros, vai eliminar o expoente 2 e vai ficar a raiz quadrada de 144 sobre 64. Propriedade das raízes, você tira a raiz do numerador e tira a raiz do denominador. Raiz quadrada de 144 é igual a 12 e a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, ficará 12 sobre 8, que é igual a H sobre 4. Observem que o 4 está dividindo, ele pode trocar de membro multiplicando. Então, 12 vezes 4, que é igual a 8. Então, dessa forma, ficará 48 dividido por 8, que vai ser igual a 6. Então, essa é a altura da pirâmide que nós estamos procurando. Tá certo? Vamos lá para o próximo exemplo. A figura a seguir representa uma torre na forma de uma pirâmide regular de base quadrada, na qual foi construída uma plataforma a 60 metros de altura, paralela à base. Se os lados da base da plataforma medem respectivamente 12 e 10 metros, a altura da torre em metros é. Então vamos lá, observem que essa região que está de verde é a plataforma, tá certo? Então o que nós temos aqui? Nós temos essa altura, que é de 60 metros. Nós queremos calcular essa altura maior. Ora, mas como é uma relação entre altura, e o que interessa para a gente é a altura da pirâmide menor, porque a razão de semelhança é relacionada à altura da pirâmide maior e à altura da pirâmide menor. Ora, se tudo isso, a maior é H, então a menor vai ser H menos 60, tá? Então nós temos esse pedacinho aqui, que vai ser o que? H menos 60, que é a altura menor, para poder usar a razão de semelhança, H sobre Hzinho, que é igual a L sobre Lzinho, tá certo? Então, nós teremos o que? H sobre essa altura menor é a maior menos aquele pedaço de baixo. Então, H menos 60, que é igual a L sobre Lzinho. – 18 sobre 10, que está dizendo lá que os lados da base e da plataforma medem respectivamente 18 e 10 metros.
então fica 18 sobre 10. Agora a propriedade das proporções, multiplicando o cruzado, 18 vezes H e 18 vezes 60. 18 vezes 60, 1080. E 10 vezes H, 10H. Então, 18 menos 1080, que é igual a 10H. Trocando de membro 10H e o 1080, 18H menos 10H, que é igual a 1080. 18H menos 10H, 8H, que é igual a 1080. O 8 está multiplicando, troca de membro, dividindo. Então, 1080 dividido por 8. E 1080 dividido por 8, isso é igual a 135 metros. Então, essa é a altura da torre que a questão estava pedindo. Correto? Vamos lá para o próximo exemplo. Bem, é uma questão do Enem de 2019 e está dizendo o seguinte: uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular com 12 centímetros de altura e 6 centímetros da aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmides de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçados 1 centímetro entre eles. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Então, aí estão as alternativas. Vamos para o próximo slide para a gente resolver essa questão. Então, aí está o molde. O que ele está dizendo na questão? Que nós vamos tirar aquela pirâmide menor e ficar com a parte de baixo, ou seja, uma questão de tronco de pirâmide. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: vamos calcular o volume da pirâmide maior, subtrair do volume da pirâmide menor, e quando nós fizermos essa subtração, nós teremos o volume do tronco, que é o que interessa para a gente. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Essa altura maior da pirâmide é de 18 centímetros. O lado da base da pirâmide menor é 1,5. Tá certo? Então, eu tenho que imaginar essa pirâmide aí, com esses espaços, uma pirâmide só, sem aquela haste lá que o separa. Lembrando que cada espacinho desses aí é de 1 centímetro. Ora, se eu vou juntar todos eles, é como se eu fosse tirar 3 centímetros dessa altura maior. Tirando 3 centímetros, então ficará 16 centímetros. Tá certo? Então, para calcular o volume dessa pirâmide maior, é 1/3 da área da base vezes a altura. Ora, a minha base tem 6 centímetros de lado. Então, ficará 1/3 vezes 6 ao quadrado vezes a altura 16. Resolvendo, nós chegaremos a esse volume da pirâmide maior, que eu chamei de VG, de volume da pirâmide grande. Então, eu tenho que 192 centímetros cúbicos. Agora, para calcular o volume da pirâmide menor, vai ser 1/3 da área da base, menor no caso, vezes a altura. A área da base é um quadrado, só que para
calcular a área da base é o lado ao quadrado. Então, 1,5 ao quadrado vezes a altura, que é 4. 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, ficará 2,25 vezes 4, e isso multiplicado por 1/3. 2,25 vezes 4 vai dar 9. Então, ficará 1/3 vezes 9. É a mesma coisa de que você pegar o 9 e dividir pelo 3. 9 dividido por 3, que é igual a 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume da pirâmide, o que? Menor, tá? Dessa forma, então, se eu fizer a subtração entre esses dois volumes, então o resultado eu terei o volume do tronco da pirâmide, porque ele está dizendo que eu vou retirar aquela pirâmide menor. Então ficará 192 menos 3, que é igual a 189 o quê? Centímetros cúbicos. Então esse é o volume desse novo molde aí, que representa o volume do tronco. Tá ok, pessoal? Bem, então essa foi a nossa 7ª aula. Nós trabalhamos tronco de pirâmide, tá ok? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Bons estudos, fique com Deus, muita saúde aí, tá ok? E até a próxima. Valeu, galera. Salve, salve para todos aí.